Três mulheres representaram o Brasil no primeiro encontro de líderes rurais promovido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura na Costa Rica. Elas se destacaram e foram então reconhecidas pelos trabalhos que exercem aqui no Brasil. Vamos então conversar agora com uma delas, é a líder rural das Américas e secretária de Agricultura Familiar do município de Betânia, lá no estado do Piauí, Francisca Neri. Secretária, bom dia primeiramente, seja bem-vinda aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia a todas as pessoas que estão aí sintonizadas no programa Agronotícias. Bom dia também para você que está aí no estúdio apresentando o programa. É sempre um prazer poder estar participando. Satisfação nossa em recebê-la, viu? Bom, então conta pra gente um pouquinho mais sobre esse evento, qual foi o saldo desse encontro, que tipo de pautas vocês puderam discutir por lá, enfim, foi uma oportunidade bacana para promover intercâmbio de informações, né? Com certeza. O ICA promoveu agora na Costa Rica, né, esse encontro com líderes da ruralidade. Nós tínhamos 21 países da América com 40 líderes. Esse encontro é marcado pelo primeiro passo para se criar uma rede de líderes que vão fazer ações para toda a América, dentro de toda a América, de fortalecimento da agricultura familiar. É um momento único de interação, de ouvir outras histórias, também de passar um pouquinho de tudo que a gente vem vivendo dentro da agricultura familiar. Nós tivemos a oportunidade de poder estar falando, não só eu, como também a Kátia, lá do Pará, indígena, a Simone Silotti, com o projeto Faça um Bem Incrível de São Paulo, e eu com a agricultura familiar de cooperativa, né, da Curvita, da Ascobetânia, e também de toda a agricultura familiar do estado do Piauí que vem se destacando. E aí a gente pôde ouvir outras histórias de superação, podemos ouvir problemáticas, podemos ouvir soluções e juntos com esses outros 40 líderes criamos uma rede de pessoas engajadas na agricultura familiar, homens, jovens, mulheres, que estão aí à frente das pautas da agricultura familiar de seus países. Esse encontro traz muitos frutos, inclusive um encontro com todos os ministros de agricultura das Américas em julho, né? Isso faz com que as pautas que a gente definiu dentro do encontro dos líderes da ruralidade, como, por exemplo, o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo dentro de toda a América, é pauta para esses trabalhos dos ministros, né? Então, a gente sente que foi um encontro muito produtivo. Nós tivemos outras áreas também que vão ser abrangidas e pudemos obter um conhecimento muito grande nesse encontro, uma oportunidade única na vida de agricultoras que realmente estão à frente de outras pessoas que estão ajudando outras pessoas no campo e que pode levar as pautas dessas pessoas até um encontro tão importante como esse. Muito bacana. Você falou aí um pouquinho sobre soluções, citou aí o fortalecimento do cooperativismo. Agora, lá eu vi que em alguns momentos, em algumas oportunidades, vocês discutiram também que o jovem e a mulher, eles precisam estar inseridos cada vez mais em todo o processo produtivo do setor, né? Com certeza. E aí a gente entra forte no Brasil com isso, até porque a gente já tem iniciativas que fazem com que o jovem e a mulher esteja dentro do cooperativismo, esteja dentro da agricultura familiar. Nós no Brasil, especificamente aqui no Piauí, estamos trabalhando com a cooperativa Covita no combate ao êxodo rural de jovens. E como é que a gente prioriza o jovem dentro do campo? Como é que a gente deixa o jovem dentro do campo? Gerando renda e conhecimento para esses jovens. E isso foi uma pauta para toda a América. Hoje, nós temos países em que a juventude já não está mais no campo, em que as pessoas não sabem o que fazer para fazer com que esses jovens permaneçam e façam com que eles progridam na atividade rural que é dos pais deles, que foram dos avós. Então, essa pauta foi uma pauta bastante tocada e nós sabemos e somos conscientes que nós só conseguiremos fazer com que essa pauta tenha sucesso e faça acontecer a partir do momento que a gente consegue motivar o jovem a permanecer no campo. Mas como motivar? A gente precisa usar as tecnologias atuais
para que esse jovem se engaje na agricultura familiar, que hoje já tem muitas tecnologias voltadas para o campo, que ele estude agropecuária, que ele estude agronomia, que ele estude zootecnia e que ele tenha o interesse de voltar para o campo também, para fazer com que esses conhecimentos sejam ativados lá na base. Uhum. Mas também nós precisamos de jovens que continuem as atividades rurais, como o cacau lá no Equador, como a ovinocaprinocultura aqui, como as hortas, e nós precisamos fazer com que esses jovens entendam o seu valor. Mas nós só conseguiremos isso a partir do momento que o jovem perceba, entenda e capite que o campo também traz resultados, que o campo também é capaz de gerar uma renda, não de sobreviver, mas de viver bem, de crescer. É essa a mensagem que a gente tem que levar para o jovem e para a mulher. Nós aqui em Betânia do Piauí, no território do Vale do Itaim, temos tido um êxito bastante grande quando nós falamos de mulheres e jovens engajados na agricultura familiar. Isso por quê? Porque a nossa cooperativa pensou um passo à frente quando ela coloca no seu estatuto que ela precisa ter jovens e mulheres no seu quadro social e também dentro dos espaços de poder, dentro dos espaços de diretoria. Isso faz uma diferença enorme quando nós damos os mesmos direitos, os mesmos deveres para os jovens e para as mulheres. Nós temos muitos jovens hoje comercializando, muitas mulheres hoje comercializando. Por quê? Porque eles entenderam que dá para viver bem, dá para crescer economicamente. E também a cooperativa tem outro passo à frente, que é o de crescer a inteligência, de trazer conhecimentos novos para esses jovens e oportunidades. Prova disso, eu sou uma prova disso. Eu sou uma jovem mulher de 27 anos que tudo que conseguiu na vida conseguiu através da agricultura familiar. Então, mais do que as palavras, são os exemplos que a gente tem dado. E isso a gente deixou claro no encontro, quando nós ouvimos muitas histórias de pessoas que diziam que o campo estava envelhecendo, que nós não estávamos tendo jovens no campo mais. E eu levei o nosso bom exemplo. Claro, a gente precisa melhorar ainda mais? Precisamos, mas nós já estamos no caminho certo e eu acredito muito nisso. Secretária, você acabou de falar aí exatamente que você é um ótimo exemplo, né, de uma pessoa que iniciou aí na atividade agropecuária, que se estabeleceu e que hoje é um exemplo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para ouvir um pouquinho mais sobre você exatamente, que foi uma das mulheres que se destacaram lá no evento, né? Conta pra gente qual é o seu envolvimento, de fato, com a agropecuária. Você é uma mulher jovem e se envolve desde cedo, está inserida nesse mundo desde cedo. Qual é, enfim, a sua atuação hoje nesse nosso setor? Bom, se eu for falar da Francisca Neres, eu tenho que falar da Francisca Neres menor de idade, que não tinha perspectiva, que engravidou com 17 anos, que não sabia o que fazer e encontrou no cooperativismo, no associativismo e na atividade que os seus pais praticavam, que era a agricultura familiar, uma saída. Quando eu entrei na Ascobetânia, eu tinha exatamente 18 anos. A Ascobetânia é a Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos do município de Betânia do Piauí, uma associação bastante reconhecida. Eu entrei nela e eu sabia que aquela era a única oportunidade que eu ia ter para crescer, para dar uma vida melhor para minha filha. Hoje eu tenho 3 filhos, mas naquela época eu só tinha uma. E eu vi naquele momento uma oportunidade, e eu agarrei aquela oportunidade com todas as forças que eu tinha. Entrei na diretoria já como secretária, fui 2 anos secretária, me destaquei lá dentro pela minha competência, pela forma com que eu ajudei a diretoria, eu fui para o escritório da Ascobetânia, dei o meu melhor. Quando foi na eleição seguinte, eu passei a ser presidente da associação. Claro, uma mulher na presidência da associação com 133 homens não é nada fácil, né? E naquela época nós tínhamos apenas 9 mulheres e eu fui escolhida para ser presidente pela votação, por votação. Fui presidente 2 anos, consegui fazer com que as cobertâneas chegassem a outros países, outros estados. Pude ter a oportunidade de, através do projeto Vivo Semiárido do governo do estado do Piauí, levar a nossa história de crescimento e a forma como a gente crescia na organização da produção, da comercialização dos nossos sócios. E aí mantivemos um comércio justo, um comércio aí que já está com mais de 10 anos. E aí fui eleita presidente novamente. Iniciamos mais uma etapa, que foi a criação da cooperativa Covita, para formalizar as nossas comercializações.
Fui escolhida em 2020 para ser secretária de Agricultura do município, e daí por frente foi só dentro do associativismo, dentro do cooperativismo, dentro da agricultura familiar, e fui me destacando, fui crescendo, fui levando outras mulheres junto com a gente. É Marizinha, é Dona Juju, é Dona Zumildinha, Valdinária, tantas outras mulheres que se engajaram, que vieram junto. Criamos a Associação de Mulheres Só de Aves, fortalecemos a mandiocultura de uma associação também só de mulheres, e aí fui trabalhando, fui me destacando, fui ajudando outros produtores a crescer. A maior missão da minha vida é fazer com que outros agricultores cresçam dentro de suas atividades. Nunca abandonem suas atividades, que vivam bem, que não só sobrevivam. Eu quero que eles vivam, que eles cresçam. Eu conheço realidades transformadas através da agricultura familiar, através da ovinocaprinocultura. Secretária Francisca, eu queria agradecer demais pela sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias, parabenizá-la por todo esse engajamento e também por ter sido uma das mulheres destaque lá nesse evento internacional do ICA, né? Queria dizer que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, sempre que tiver uma novidade bacana, um projeto em desenvolvimento aí no município, avisa para a gente, é sempre bacana a gente trazer essas novidades para a nossa audiência, viu? Mais uma vez, muito obrigado. E nós já temos pauta, viu? Nós temos pautas para trazer a nível de Nordeste, a nível de país, que é a questão da carne do Uruguai, né? Que está entrando com muita força, e a agricultura familiar vai enfrentar grandes obstáculos. Isso é uma pauta para outras reuniões, para outros momentos, mas a gente está aqui sempre aberto. Agradeço demais a participação. Peço para quem estiver aí do outro lado, puder me seguir no Instagram, a gente está sempre mostrando tudo o que a gente faz por aqui, né? A Francisca Neri B, sigam lá, e a gente vai estar sempre com boas notícias, com problemáticas, mas com soluções. E com certeza a agricultura familiar, o cooperativismo e o associativismo é o futuro do nosso país, é o meio de o agricultor chegar nos grandes mercados. Muito bem, muito obrigado então mais uma vez pela sua participação com a gente, viu, secretária? Tenha uma ótima semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Pode deixar. Valeu, muito obrigada.